A paz seja contigo, amém. É uma honra, é uma alegria por mais uma noite me encontrar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, culto com a família, culto de ensino, onde nós vamos aprender mais um pouquinho com o nosso Deus, amém. Já quero agradecer a presença de todos que estavam me aguardando nesta live, amém. Somente o Senhor para abençoá-los e recompensá-los aqui nesta noite. E se você tiver uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, pegue ela, vamos ler juntamente comigo, com a igreja, amém? A palavra de Deus. Eu tenho certeza que hoje vocês vão aprender muito com o Senhor, amém? A minha Bíblia se encontra aberta no livro de 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Aleluia. Então vamos fazer a leitura que diz assim: Atália manda matar a família real, mas Joás escapa. E vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Josebate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, tirou dentre os filhos do rei, a quem matava, e pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Josabate, filha de rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e escondeu de Atália, de modo que não matou, aleluia, e esteve com ele escondido na casa de Deus 6 anos. E Atália reinou sobre a terra. Encurvai-vos a vossa cabeça, por gentileza, feche os teus olhos, amém? E vamos orar ao nosso Deus que tudo vê, que tudo ouve, aquele que está aqui conosco nesta noite para nos abençoar, amém? Oh, maravilha, todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Pai, me encontro, Senhor, na Tua santíssima presença, e eu lhe peço, meu Pai, venha nesta noite colocar o Teu anjo aqui na tribuna, meu Pai, do lado direito, coloca, Senhor, outro anjo do lado esquerdo da tribuna, ponha Teus anjos, meu Pai, os 2 anjos ali no portão, Senhor, meu Deus, como sentinelas para guardar este lugar, para guardar as nossas vidas. Papai, queremos nesta noite aprender mais um pouco contigo. Fala conosco nesta noite e nos entrega a bênção e a vitória. Abra nossa mente, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, papai, para entender e compreender, Senhor, a Tua palavra. Fala comigo, fala com os ouvintes, fala com aqueles que desejam aprender mais de Ti. Meu Deus, é o que lhe pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Aleluia. Podemos nos assentar, amém? Se assente, se acomode na cadeira e dê glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, aqui nesta noite, irmão, nós vamos aprender um pouquinho com o nosso Deus, amém? Quem está preparado aí, dá glória a Deus. Quem está preparado, vamos começar, amém? Glórias a Deus. Aqui na Bíblia tem um título que diz assim: Atália manda matar a família real, mas Joás escapa. Aleluia. Mas o título que eu quero deixar aqui com vocês é o seguinte: quem foi Atália na Bíblia? Essa Bíblia que você está segurando aí nas tuas mãos, a história de Atália, filha de Acabe. Amém? Atália, querida igreja, ela foi filha do rei Acabe, amém, de Israel, com Jezabel, e também a esposa de Jeorão, rei de Judá. E a história de Atália, querida igreja, ela ficou conhecida na Bíblia, principalmente por ela ter esforçado em repetir no Reino do Sul
a cultura do pecado que marcou o reino do norte durante o governo de seu país, amém? O nome de Atália significa forte, amém? E grande. Enquanto seu pai, Acabe, foi o 7º rei do reino do norte de Israel, a sua mãe Jezabel era uma mulher estrangeira, mais especificamente uma princesa da Fenícia, como diz lá no livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 18 até o 26. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 22, e versículo 2, não vai dar para lermos aqui, amém? Então, a mãe de Atália, querida igreja, exercia uma grande influência sobre o seu pai e conseguiu promover em Israel adoração aos falsos deuses. E Baal, Mecate e Aserá, amém? Inclusive, o poder de Jezabel era tão extenso no reino de Judá, amém, lá no reino de Israel, que ela foi capaz de perseguir o profeta de Deus, como todos nós conhecemos, encontrado ali no profeta Elias, o seu grande oponente, amém? E esse contexto familiar, querida igreja, de Atália, serve como pano de fundo para facilitar o entendimento de sua conduta quando esteve na posição, amém, do poder no reino de Judá, amém? E o que ela aprendeu, igreja, com Acabe e Jezabel? Ela pôs em prática em Judá as suas ações, querida igreja, aleluia, foram absolutamente desastrosas, amém? O casamento de Atália, querida igreja, com Jeorão de Judá, Atália, querida igreja, ela se casou com Jeorão, amém? O filho do rei Josafá de Judá, a qual nós gostamos sempre de pregar, né? A palavra de Deus. E esse casamento, querida igreja, teve a motivação política, visto que naquele tempo o reino de Judá, ele era aliado do reino do sul. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Amém? Do reino de Israel. Livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 16 e 17. E como Josafá, que era rei, e também Acabe, que também era rei, tinha empreendimentos militares juntos, amém? Da união das suas casas, do poder, sabe, ali de ter parecido algo favorável a eles. Então, querida igreja, ao lado de Jorão, amém, no trono de Judá, Atália, ela fez com que a adoração de Baal, Melcate, que a adoração de amém? Vou repetir o nome. Atália fez com que a adoração de Baal, Melcate, fosse tolerada ali no Reino do Sul. Mesmo após, querida igreja, os esforços, amém, que Josafá havia feito ali de redicá-la, amém? Além disso, sobre a influência de Atália, querida igreja, Jeorão matou os seus próprios irmãos. Olha para você ver a ganância, né? Daquele povo, né? Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 4. Olha que a pessoa ela é capaz de fazer por causa do poder. Amém? A Bíblia diz que ele matou os seus irmãos. Amém? E com a morte, querida igreja, de Jeorão, ali no ano de 841 a.C., todos os seus filhos foram mortos, amém? Pelos árabes, com exceção de Acasias, amém? Esse, por sua vez, querida igreja, se tornou rei de Judá, mas sob a influência direta de Atália, sua mãe. Livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 26, amém? E 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 2. Durante o reinado, querida igreja, de Acasias, o culto era feito a Baal e continuou sendo promovido em Judá. E Atália, querida igreja, nesse tempo, ela usurpou o trono de Judá. E no período que Acasias esteve no poder, a Bíblia diz que
ele cooperou muito com o reino do norte, que naquele tempo era governado pelo Jeorão de Israel, o irmão de Atália, mas depois, querida igreja, aproximadamente um ano, um tanto Acasias de Judá e quanto Jeorão de Israel foram mortos também por Jeú, ou seja, o comandante do exército de Israel, amém, que depois se tornou rei, amém. E quando Acasias, querida igreja, ele foi morto, nenhum de seus descendentes tinha idade para assumir o trono de Judá. Aí que entra a história, né? Então foi então que Atália, amém, de forma oportunista, tomou para si o quê? O poder do Reino do Sul. Amém? Tornando-se o quê? Regente de Judá. E além de mais, querida igreja, Atália, ela aproveitou para promover um massacre na corte de Judá. Amém? Com o objetivo de exterminar a dinastia de Davi. Olha para você ver, amém? E dessa forma, querida igreja, Atália procurou matar todos o herdeiro do trono, mesmo que este fosse os seus próprios netos, amém? Olha para você ver, irmãos, como que esta mulher, amém, estava ali com o seu coração só pensando só no seu bem-estar, amém? Porém, querida igreja, Jeoás, filho de Acasias, ele foi salvo, amém, por sua tia Joseba, amém? E essa mulher, querida igreja, que era casada com o sacerdote Joiada, amém? Ela escondeu Joás, impedindo que ele fosse morto por ordem, amém, se sua própria avó, amém, quando tinha apenas 1 ano de idade. Então Joás viveu escondido, querida igreja, sabe aonde? No templo, durante 6 anos, amém? Ele foi escondido, porque se ela soubesse que ele estava vivo, ela mandaria o quê? Matar. Segundo os Reis, capítulo 11, amém, do versículo 1 ao 3, segundo as Crônicas, capítulo 22, versículo 10 e 12. Como que foi o governo de Atália em Jerusalém, querida igreja? Então, Joás, querida igreja, estava sendo criado em segredo, amém? Deus estava permitindo isso, amém? E Atália, querida igreja, regeu Judá pior forma possível entre 841 a 835 antes de Cristo. E ela foi, querida igreja, implacável com os seus oponentes. A Bíblia diz que ela fez de tudo para que o culto Baal fosse vigorosamente promovido em Judá, segundo as Crônicas, capítulo 24, versículo 7. Inclusive, querida igreja, Atália e seus adeptos chegaram a usar as coisas do templo de Deus nos cultos de Baalins. Pense, irmão, olha para você ver como a pessoa estava bem maligna, né? Usando as coisas sagradas, amém? Em cultos de Baal, né? Dos Baalins daquela época. Mas chegou o momento, querida igreja, que o sumo sacerdote Joiada liderou uma revolta contra Atália, amém? E proclamou Joás, rei de Judá, aos 7 anos de idade. Quando Joás completou 7 anos de idade, o sacerdote Joiada colocou ele como rei. Amém? E Atália, querida igreja, chegou que aquele havia sido, sabe o que, irmão? Traição, mas acabou morta numa entrada do palácio após ter sido retirada do templo, segundo as Crônicas, capítulo 24. E glória a Deus por isso, né? Deus colocou um ponto final naquela situação precária que aquele povo estava vivendo. E depois, querida igreja, da morte de Atália, o povo destruiu o santuário de Baal, quebrou os seus altares e as suas imagens e mataram os seus sacerdotes, segundo as Crônicas, capítulo 24, versículo 17. E por tudo isso, querida igreja, a Bíblia caracteriza Atália como uma mulher ímpia,
Amém? Por tudo isso. Amém? Glórias a Deus. Lá no livro 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 7. E o texto bíblico, irmãos, amém? Ainda destaca que após a morte de Atália, amém? A última representante da casa de Acabe, todo o povo se alegrou e a cidade ficou em paz. Amém? Glórias a Deus. Olha, até que ponto, irmãos? Amém? Um povo, amém? Com a mente maligna, amém? Com o coração voltado à ganância, tem feito nos dias, não só no passado, né? Sabe que até o dia de hoje existe isso, né? No poder, né? Um querendo pisar no outro, manipular o outro, matar o outro por causa do poder. Amém? Por isso que nós temos, irmãos, sempre de estar orando pelo nosso país. Amém? Orar pelos nossos governantes. Amém? Seja lá nosso presidente, vice-presidente, os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, os ministros, né? Seja lá da economia, da saúde, não importa qual seja a área deles. Nós temos que orar, irmãos, para que Deus dê a ele mentes brilhantes, a mente de Cristo, para que nós podemos falar aquele versículo: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, para que o Senhor venha dar sabedoria para eles, irmão, reinar com sabedoria no nosso país. Glória a Deus. Amém? Eu sei que cada vez mais as coisas elas vão piorar, mas enquanto tiver os remanescentes de Deus aqui na terra, amém? Ainda Deus ele vai guardar o seu povo. Então nós temos que orar, irmãos. Nós temos que buscar. Olha que essa mulher ímpia mandou matar, irmão, toda a família real. Olha que situação. Graças a Deus, né, que né, o sacerdote lá, amém, eu tenho certeza que naquela época o sacerdote Joiada estava orando para que Deus desse ali uma estratégia, amém, e Deus colocou alguém para guardar aquele menino, amém, para que ninguém soubesse, amém, que ele estava vivo, porque se alguém soubesse e dissesse a Atália, ela ia mandar matar. Então ele ficou escondido no templo, irmão. Eu acho que nesse tempo, nesse período dessa criança, até os seus 7 anos, estava ali sendo, amém, ensinado os princípios de Deus, a palavra de Deus, amém, como reverenciar a Deus sobre todas as coisas, amém. E assim temos que ser nós, irmãos. Nós que temos uma família, amém, precisamos falar do reino de Deus. Amém? Hoje já não se vê mais, irmãos, pessoas ali no dia, sabe, falando da palavra de Deus. Às vezes, irmãos, eu sinto muita falta da minha mãe, porque às vezes na hora do almoço, minha mãe estava na hora do almoço falando das histórias, da palavra de Deus. Às vezes, depois que terminava o almoço, minha mãe pegava a harpa, amém? E nós ficávamos ali no corredor, cantando os louvores. Minha mãe amava cantar, minha mãe adorava cantar. Minha mãe cantava, adorava o Senhor, e ela fala: filha, canta comigo, né? Canta aqui com a mãe. Minha mãe cantava os hinos da harpa, os corinhos, que a minha mãe também amava os corinhos, né? E fora as composições que Deus dava para minha mãe. E sempre minha mãe falando para mim nunca esquecer da lei do nosso Deus. Amém? Hoje já não se vê mais, irmãos, os pais dando os princípios bíblicos aos filhos. Amém? Tem pais, às vezes, que os filhos vão dormir, não conta nenhuma história bíblica. Amém? Não faz uma oração. Amém? Junto. Irmãos, olha para você ver, eu tenho muita, assim, alegria de ver meu tio, ainda está vivo, não sei, acho que tem mais de 80 anos, não sei, mas meu tio, quando, depois que todo mundo janta, lá todo mundo está se preparando para dormir, meu tio ele se reúne com todos os filhos, se tiver mais pessoas ali, faz ali uma corrente, sabe, cada um pega na mão, e ali, sabe, ele fala um trecho da Bíblia, né, fala umas palavras, depois ora, e depois sai abençoando cada um e cada filho, fala assim: benção pai, Deus te abençoe, benção pai, dorme com Deus, benção pai, e é para todo mundo. Enquanto eu também tá lá, porque quando ele era católico, ele foi meu padrinho, né, de batismo, e ele falava para mim também, ninguém ia dormir, irmão, sem receber a bênção. Ninguém ia dormir. E eu já não se vê, mas isso está se perdendo
no meio do povo. Por isso, irmãos, que está acontecendo cada coisa, não só no nosso país, mas fora do país também. Porque está se perdendo, irmãos, sabe, as melhores coisas, amém, deixada pelo nosso Deus. Você pode ver quando a gente começa a estudar a Bíblia, você pode ver, irmão, antigamente não tinha uma Bíblia como essa que nós temos na nossa mão. Muitos deles, né, Moisés, ele escrevia, né, às vezes no pergaminho, outros escreviam na pedra, na argila, e outras coisas que tinha naquela época, para deixar, irmãos, guardado, para passar de geração a geração, para que nunca se esquecesse da lei do nosso Deus. Amém? E hoje, irmãos, se perguntar hoje as histórias da Bíblia para alguém, principalmente para as crianças no dia de hoje, eu não sei, eu não lembro. Por quê? Porque já não se vive mais isso. Se vive outras coisas. Quando acorda de manhã as crianças, já todo mundo vai para o desenho, né? Desenho animado. Se fosse desenhos bíblicos, né? Tudo bem, não. Né? E às vezes, quando eu fazia escola dominical com as crianças, eu lembro muito bem que às vezes o Vitor sempre teve dificuldade no começo, né, dele aprender as coisas, né? E às vezes eu falava assim, Vitor, para você aprender a Bíblia, às vezes é muito melhor para te decorar, ver desenhos animados. Porque lá vai ter ilustrações, e as ilustrações vai gravar na sua mente. Ele não gostava muito de assistir Midinho do missionário R.S. Soares, né? Eu amava aquilo, porque tem uma linguagem fácil para as crianças, né? E no começo ele tinha essa dificuldade, também não gostava de assistir, mas ele assistia, porque eu assistia e fazia ele assistir. E depois, quando ele foi pegando o gosto, a ir para a escola dominical, ele era o primeiro a responder todas as respostas da Bíblia. Então, irmãos, nós temos que incentivar, amém, as crianças de hoje a amar a Deus sobre todas as coisas, amém, para transmitir de pai para filho e daí por diante, irmão, para essa geração. A nossa geração, eu vejo a nossa geração de hoje em dia, irmão, uma geração fraca, uma geração que não busca. Amém? Uma geração, irmãos, que não se entrega para Deus mais. Já não vê mais criança orando. Eu sinto falta, irmão, porque eu dirigi por muitos anos, não só no nosso ministério, mas quando eu estava em outros ministérios, que eu dirigi muitas crianças, irmão, criança com 2, 3 aninhos, não perdi uma vigília. Porque como eu era líder das crianças, e eu tinha que ir para a vigília, amém? Então, quando as crianças falavam assim, tia, você vai ficar na vigília? Eu falava assim, vou. Irmãos, eles choravam para os pais, deixar para ficar com a tia Patrícia, porque queria ficar na vigília. Lembro de um casal, não vou citar nome, mas tinha um casal, irmãos, que tinha 2 filhos. Naquela época, hoje ela tem 3, mas naquela época tinha só 2 filhos, eram pequenos, né? E as meninas, tanto a menina como o menino, né, a Ruth e o irmãozinho dela, choravam, pai, deixa eu ficar. E eles não ficavam. Eu falo, se o seu tio Márcio ficar aí, vocês ficam. Mas senão vocês não vão ficar. Irmãos, eles choravam. Irmãos, você acredita, irmão? Eles ficavam. Bom, eles não dormiam, porque na Deus Amor, a vigília começa meia-noite, na hora da meia-noite é 1, da 1 às 2, das 2 às 3 da manhã, e depois para, tem uma parte para a parte das oportunidades, né? Irmãos, eles não dormiam. Na hora do Pentecostes, vocês até pularam, né? Tudo titiquinho, né? Se jogaram na mão ali, orando, fazer tudo que eu fazia, porque a gente é o exemplo deles, amém? Irmãos, às vezes a vigília terminava às 5 da manhã, 5:30, 6 da manhã, estavam lá com os olhos tudo estatalados. Não dormia, e daqui a pouco aí viu um tio dele buscar eles. Os pais não ficavam, e as crianças ficavam. Então, irmãos, olha para você ver, nós estamos vendo aqui na Bíblia que essa mulher perversa, Atália, manda matar a família real. Por que ela mandou matar? Porque ela não teve o que? Uma base, uma estrutura espiritual. Já viu Jezabel dar alguma coisa de bom? Ensinamento bom para alguém? Então, irmãos, hoje eu sinto falta até no nosso ministério, quando nós tínhamos também a vigília de lá, as crianças não perdiam uma vigília.
Hoje uma tem preguiça de orar, irmão. Eu já colocava as crianças para orar comigo. As uma tem preguiça de orar 30 minutos. E orava comigo 45 minutos de joelho. Irmãos, e as crianças brigavam por causa disso daqui, ó. O microfone. Quer ver uma criança orar naquela época? Dá o microfone na mão deles. Irmãos, eu começava comigo, ia passando o microfone para. No começo, irmãos, eu falava e eles repetiam. Eu falava e repetia. Daqui a pouco eu não precisava mais. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus tomava a vida deles e tinha suas próprias orações dirigidas pelo Espírito Santo. Ali era batizado com o Espírito Santo, ali eles recebiam os dons da divina revelações, dom de visão. Todos eles, irmãos. Não perdiam uma escola dominical. Achando engraçado que eles não falavam assim se ia ter culto. Tia, vai ter igreja hoje? Eu falei assim, igreja está aqui, mas culto vai ter assim, em nome de Jesus. Irmãos, era cedinho, né? Olha para você ver, eu sempre gostava de colocar a escola dominical às 9 horas da manhã. Mas como já ficavam na vigília, aí a minha mãe separava já o dinheiro, né? Que 5 horas, 5 e pouco da manhã, o mercado do Floriano abria para você não comprar pão, né? Da padaria, né? Minha mãe falou assim, olha, pega o dinheiro, vai lá comprar pão, enquanto eu faço café para você. Irmão, então, a escola dominical começava às 7 horas da manhã. Já estava todo, irmão, ali, ó, com os olhinhos catalados. Fiquei sabendo que a minha mãe ia fazer café. Era uma briga, irmão, porque eles gostavam do café doce, 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 doce. Era uma briga por causa do café, porque nem sempre tinha leite. Então, minha mãe adoçava o café do jeito que eles gostavam e comia pão, tomava o café e depois todos para a escola dominical. Naquela época, irmão, não tinha condições de dar para todo mundo. Então, às vezes, eu escrevia na mão, fazia alguma coisa, e às vezes, quando não dava, eu falava, eles repetiam, falava, eles repetiam. Fora as brincadeiras, né, que a gente fazia, né? Eu fazia a pergunta, quem acertava, ganhava um pirulito, ganhava uma pipoca. Nossa, não, gente, não tinha aluno melhor do que eles. Eu morria de rir, porque criança, irmãos, eles alegram o teu coração. Uma vez eu preguei sobre a Arca de Noé. Aí eu perguntei para uma criança, eu falei assim, fala para mim um dos animais que entrou dentro da arca, quem acertar, né, a pergunta, eu vou dar um pirulito. Aí uma pessoa levantou, tia, falou assim, pode falar, tia, eu vou falar um que ninguém fala que entrou na arca. Eu falei assim, qual? O pernilongo, tia, todo mundo ria, né? Todo mundo fala do macaco, do elefante, o pernilongo, tia, ficou dentro ou fora da arca. Então, irmãos, era um prazer, uma alegria. Mas uma fala, será que foi perdido aquilo que você fez para Deus? Nada é perdido, irmãos. Sabe por que eu falo? Porque um dia nós vamos partir desta terra para encontro do Senhor, não vai ter como eles falar que eles não ouviram e que não viram. Amém? Principalmente as pessoas que eram da minha época. Amém? Eles não vão ter que falar, ninguém me ensinou, ninguém me levou para a igreja. Irmãos, as crianças, irmãos, sabe de que maneira era? Cedinho, fazia tipo trenzinho, sabe? A irmã Francisca ia na favela, irmão, ia em casa, né, em casa. Irmãos, via todo mundo de trenzinho, um atrás do outro. E todo mundo, irmãos, eu lembro uma vez que moraram os moradores que veio da Bahia. Eu não sei como que era a família deles, mas eles tinham um casal, irmãos, de filho, uma menina e um menino. Acho que um tinha 3 e outro tinha um ano e meio. Então, como eles passavam na favela para poder pegar as crianças para trazer para a igreja, essas crianças viram e pediram para a mãe, deixa a mãe com a tia, lá na tia Patrícia, mãe, deixa, mãe, deixa. Eu falo, como que é deixar uma criança de 3 anos? Porque eles não iam. Muitas vezes eles impediam também das crianças saírem. E um dia, eles vêm na porta da igreja e falam assim, olha, a minha filha e meu filho quer participar do culto, só que eu não vou entrar. Isso era bem assim, seco, né? Só que eu falei assim para eles, vocês querem participar aí do culto aí? Fazer bem assim, né? Eu falei assim, eu vou te colocar você na cadeira, da cadeira que eu te colocar, não desça. Só vai sair na hora que terminar e quando a tia Francisca for levar vocês para ir embora. Irmãos, era uma graça de criança.
Do jeito que eles colocavam, irmão. Eles ficavam os dois numa cadeira só, porque eles eram miudinhos, tudo pequenininho, uma de 3, um de 1 ano e meio, sabe? A irmãzinha abraçada, assim, não nem respirava, com medo de falar assim, hoje você não vem. Porque sempre se preparava alguma coisa, porque eu ficava assim, boba de ver, irmãos, como eram as crianças. Eles tinham a vida errada, mas eles impunham, amém, regra. Sabe, eu acho isso muito bonito. Muitos deles vinham falar comigo, olha, eu não presto, eu não valho nada, eu sou isso, eu sou aquilo, mas os meus filhos não vai ser o que eu sou. Então, por isso que eu falo, irmão, nem todos, irmãos, que a gente fala de uma árvore pode produzir, pode, irmão, produzir coisas boas, bons frutos e maus frutos. Mas, irmãos, é bem raro. Só erra aqueles que estão destinados a errarem. Amém? Quantas mãos, quantas crianças. Então, eu falo para vocês aqui nesta noite, se essa Atália manda matar a família real, é porque ela não teve um bom exemplo. Amém? Não teve quem passasse princípios de Deus. Amém? A temer a Deus sobre todas as coisas. E nesta noite, Deus está dizendo que vocês precisam passar essa base bíblica, sabe? A sua família, não tem filhos, mas passa para que estão perto de vocês, amarem, a respeitarem a Deus sobre todas as coisas. Amém? Olha para você ver, irmãos. Quando eu era ainda da igreja, da Congregação Cristã do Brasil, porque eu nasci num berço evangélico, irmãos, sabe que o culto lá na congregação termina cedo, amém? Mas, irmãos, depois que terminava a palavra, irmãos, as crianças tudo pequenininha, irmãos, saía marchando no corredor da igreja e entregavam o recado no banco. Irmãos, e aquilo que aquelas crianças diziam, revelada pelo Espírito Santo, acontecia. Hoje você não vê mais isso, irmãos. Não se vê mais criança, amém? Cheio do poder de Deus, da graça de Deus. Por quê? Porque os pais hoje estão tudo desmantelados. Acham que não precisa, sabe, passar esses princípios para os seus filhos. Amém? Por isso nós temos, sabe, o caos no mundo, não somente no Brasil. Porque pensa, irmão, pensa comigo, se todos tivessem, sabe, princípios da palavra de Deus, bons ensinamentos de seus pais, irmãos, nosso Brasil seria uma bênção. Nosso Brasil, principalmente o nosso Brasil, que é um país tropical, um país abençoado, seria o país que ia, sabe, irmãos, impactar outras nações. Porque aqui nós temos liberdade. Se nós quisermos ficar até meia-noite, no outro dia, nós podemos ficar. Em outros países não são assim, irmãos. Então, se essa mulher, Atália, que a gente fala uma mulher ímpia, uma mulher sem Deus, amém? Teve coragem, né, de matar famílias, porque ela não tinha Deus, irmãos, em seu coração. Não aprendeu a coisa correta. Então, irmãos, vamos fazer aquilo que é certo. Vamos voltar, quem já viu que está popular? Vamos voltar ao primeiro amor? Amém? É tão gostoso, irmãos, viver em comunhão. Amém? Viver em comunhão com Deus. Às vezes eu sinto falta, irmão, porque eu com a minha mãe era para que der e vier. Amém? Minha mãe dormia junto, acordava junto, orava junto, fazia tudo junto. Amém? Sempre ela ensinando. Por que ela queria que eu me ensinar? Porque ela falava assim, vai chegar uns momentos difíceis na tua vida, e se você não buscar antes... A minha mãe sempre falava assim para mim, olha, vamos dar um exemplo. Faz de conta que você só vai investindo no banco. Você investe R$1, R$10, R$20, e aí vai. E aquilo vai acumulando. Enquanto você está investindo, você não está precisando do dinheiro. Mas quando a crise chega, você não vai se desesperar, porque você aplicou o dinheiro e você sabe aonde está o seu dinheiro, está no banco. Então você vai lá, pega o dinheiro e paga aquilo que deve. A vida espiritual também é a mesma coisa. Hoje, como a oração que nós fizemos hoje, está tudo marcado. Você sabe que quando você ora, tem um anjo, está anotando quanto tempo de oração você tem orado? Quantos glória a Deus você dá no culto, ou seja, no culto, na tua casa, seja na onde você está indo?
Aquele anjo está anotando tudo. Às vezes eu estou assim quietinho comigo, eu falo assim, Senhor, quantos glória a Deus já dei na minha vida? Eu fico perguntando. Não sei se você já parou para pensar. Senhor, quanto aleluia eu te dei, Senhor. E às vezes nós esquecemos de perguntar, Senhor, quantas vezes já murmurei na minha vida? Olha que a gente murmura. Que a gente até perde a quantidade. Então, irmãos, tem um anjo que anota tudo sobre a nossa vida. Amém? Ele anota tudo que nós... Desde quando a gente acorda, né? Tem gente que quando acorda nem bom dia dá para o outro que está do lado, né? Eu lembro, irmãos, que eu tinha um vizinho do lado, que ela era católica, e ela tinha acabado de ganhar uma menininha, mas dava para escutar ela falar, porque ela era católica, né? Ela falava assim, bom dia, dava para escutar, porque era parede germinada, né? Parede com parede. Aí ela falava assim, que a Nossa Senhora te proteja, dava para escutar. Ela falou para a filha dela. E muitas vezes, olha, você vê um católico falando para a filha que a Nossa Senhora ia proteger a filha. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós falamos bom dia, que Jesus ele te proteja. Que Jesus te guarde. Amém? Que Jesus esteja contigo. Que esse dia seja o dia mais abençoado da tua vida. Eu abro você tem minha irmã trabalhar, olha você ver. Eu falo assim, minha irmã, vai com Deus. E minha irmã fala, fica com Deus. Ela está indo com a proteção e estou ficando com a proteção de Deus. Amém? Embora hoje eu não tenha mais minha mãe para orar, hoje a minha oração é mais mentalmente. Quando eu estou orando, eu falo assim, muito obrigada, né? Eu falo tipo igual a criança, muito obrigada pelo papai, Jesus. Muito gostoso, Senhor. Muito obrigado. Amém? Quando eu termino de fazer o serviço, coloco uma roupa no varal, eu faço, Jesus, muito obrigado por você me ajudar a estender as roupas. Porque tem dia que você acorda, você não tem coragem, irmãos. É um dia que você não está bem com você mesmo. E você precisa buscar força de quem? Em Deus. Então, depois que eu termino, eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Quando eu termino de arrumar aqui, porque tem dia que você não está legal. Você tem que buscar força de Deus, não tem hora que eu termino. Até quando eu estou no banheiro, né? Eu falo assim, Senhor, muito obrigado por você me ajudar, Senhor, a cuidar da tua casa. Às vezes eu até lembro da irmã Miriam, né? Você vai fazer isso quando você for lá, olha até quando você estiver tomando banho. A irmã Miriam fala assim comigo, né? Aí ela fala assim, Senhor, que a água leve tudo, as doenças pelo ralo, né? Manda tudo embora, Jesus. E, né? E tem coisas, olha, para você, tem gente que parece que ela acha que eu não guardo as palavras que ela fala para mim, mas eu guardo. Porque eu sei que tem uma hora que vai precisar. A sua mãe ensinou algo, eu guardei para sempre. Quando a gente não está bem, pede para o Espírito Santo abençoar nossa mão, pôr aqui, repreender o mal. Guardei, olha quantos anos. Dessa forma. Mais de 30 anos. Olha para você ver, se a Thalia tivesse aprendido, amém, os desígnios de Deus, a bondade de Deus, não teria acontecido tudo isso, ela tinha se convertido ao nosso Deus, amém? E tudo seria uma maravilha, amém? Irmãos, eu convido vocês a ficarem de pé, amém? Nós vamos agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso, amém? Que Deus nos dá aqui nesta noite. E vamos agradecer ao mais o Senhor, irmãos. Vamos pedir, Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu preciso sentir mais a Tua presença. Eu preciso sentir mais o Teu Espírito Santo. Eu preciso sentir mais a Tua graça, a Tua virtude, o Teu poder. Senhor, me ajuda a ensinar aqueles que querem aprender. Vamos orar comigo. Tem milhares de famílias, irmãos, que estão passando por momentos difíceis também, e através da minha oração, Deus vai tocar, amém? Deus vai fazer coisa extraordinária, porque eu sei que eu estou aqui, tem pessoas me ouvindo, e eu quero nesta noite abençoar cada um dos meus vizinhos, que a bênção do Senhor venha alcançar a tua vida, venha alcançar a tua família. Se tiver alguma coisa dando errado, vai dar certo. Se há tristeza, se há angústia, se há desespero, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo os meus vizinhos da direita, eu abençoo os meus vizinhos da esquerda, eu abençoo os meus vizinhos da frente, eu abençoo os meus vizinhos de trás, onde quer que eles estiverem ouvindo a minha voz. Aleluia, que Jesus te abençoe, que Jesus te faça feliz, que Jesus faça te prosperar, que Jesus
Deus faça você ter saúde, faça você ter alegria, faça você viver em harmonia com a sua família. Aleluia! Que vocês possam aprender o melhor de Deus, para que a sua vida seja uma vida de bênção, de vitória, que não haja nada voltando, nada quebrado e nada fora do lugar sobre as suas vidas. Oh, papai, muito obrigado por esta comunhão, por esta bênção, Senhor. Nós não queremos ser como a rainha Thalia, mas queremos ser uma bênção em tuas mãos, a qual o Senhor possa nos orgulhar de cada um que está me ouvindo. Pai, muito obrigado. Fica conosco, leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo. E a igreja diz: amém. Maravilha, bate palma bem forte para Jesus também. Aleluia, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, cada um que estiver comigo até agora, amém? Compartilhe o link, amém? Com todas as pessoas que precisam aprender da palavra de Deus, amém? Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso, a cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.